Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos mais uma vez aqui reunidos como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, como comunidade da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Estamos mais uma vez na presença do Senhor para estudarmos e aprendermos da sua palavra. Nesse instante, eu convido os amados irmãos a fazermos uma oração de introdução a essa escola bíblica dominical. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, obrigado por esse instante, obrigado por este momento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, como filhos, como pessoas, como crentes na Tua palavra e crentes em Teu Filho, Pai. Venha estar nos abençoando no aprendizado, desde esse momento de abertura até o momento da aula também, ó Pai. Sustenta-nos no Teu amor, na Tua misericórdia e no Teu Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra, em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos no 34º domingo do tempo comum. Celebramos hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei e Senhor do Universo. A partir da semana que vem, nós adentramos a um novo calendário litúrgico. Este ano, até o momento, nós estávamos no ano B do nosso calendário litúrgico. O próximo ano entramos no ano C do calendário litúrgico. E esse próximo ano litúrgico já começa a semana que vem, com o primeiro domingo do Advento, né? Então, a semana que vem nós já começamos a introdução do Advento, ou seja, nos preparando para a chegada de Jesus, nos preparando para o dia de Natal, nos preparando para esse momento tão especioso não existe, especial para a comunidade cristã, especial porque nós comemoramos o nascimento do nosso Redentor. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias nesse instante, no Evangelho segundo São João, capítulo 18, dos versos 33b ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade de todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amados irmãos, a palavra de Deus que nos é proposta nesse último domingo do ano litúrgico convida-nos a tomar consciência da realidade, da realeza de Jesus Cristo. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à maneira de acordo com a lógica própria, a lógica de Deus. O Evangelho, especialmente, explica qual é a lógica e a realeza de Cristo Jesus. O livro do profeta Daniel, no capítulo 7,
dos versos 13º ao 14º, deixa claro que Deus interviu no mundo, a fim de eliminar a crueza, ou a crueldade, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos dos homens. Através de um filho de homem que vai aparecer sobre as nuvens, Deus vai devolver a história a sua dimensão de humanidade, possibilitando que os homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade. Os cristãos verão nesse filho de homem vitorioso um anúncio da realeza de Jesus. O livro de Apocalipse, né? O Apocalipse, a palavra Apocalipse, nós, como cristãos, relacionamos muito com o final dos tempos. Mas a palavra Apocalipse, no seu original, ela tem um outro sentido, uma outra dimensão. O sentido real da palavra Apocalipse é de cumprimento de promessas, de fechamento de um ciclo de preparação de Deus, e a preparação de Deus se realizando. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versos 5 a 8, apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, o princípio e o fim de todas as coisas, o príncipe dos reis da terra, aquele que há de vir por entre as nuvens, cheio de poder, de glória e de majestade, para instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de paz. E precisamente a interpretação cristã dessa figura de um filho de homem. O Evangelho de João, conforme nós lemos no seu capítulo 18º, na parte B do verso 33º ao verso 37º, apresenta-nos num quadro dramático Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. A cena revela, contudo, que a realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, de poder, de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão real de Jesus é dar testemunho da verdade, é concretizar-se no amor, no serviço, no perdão, na partilha e no dom da vida. Mas, os irmãos, quando nós lemos o Evangelho que nós propusemos nesta manhã, este Evangelho de João, no seu capítulo 18º, dos versos, da parte B do verso 33º ao 37º, é o momento em que Jesus é entregue pelos judeus, pelos sacerdotes, e é o momento em que Jesus tem um diálogo com Pilatos. E Pilatos o questiona: tu és rei dos judeus? E Jesus de pronto responde: isso é você que tirou essa conclusão? Ou está me perguntando por que estão me afirmando, estão fazendo uma intriga comigo e com o Império Romano, para que eu seja condenado à morte? E Pilatos replica: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os seus principais sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo, nesse momento que nós estamos comemorando e refletindo a respeito de Jesus Cristo, o Rei do Universo. Estamos refletindo a respeito que Jesus é o Senhor de todos.
é o Rei máximo, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E nele tudo podemos conquistar como cristãos. A vida eterna é o principal objetivo de nós como cristãos. É a conquista, é fazer parte deste reino, mesmo que este reino não está presente. Está no celeste por vir. Mas a nossa confiança está, como o livro de Apocalipse diz, que ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, e que ele virá, e que ele resgatará a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão, nesse último domingo do tempo comum, e o qual nós adentramos já no próximo domingo, as próximas semanas, no advento, preparação da chegada de Jesus Cristo. E que nós tenhamos uma abençoada aula para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical hoje, que tem como título Jesus, o Redentor dos Escolhidos. E nós vamos ler no Evangelho, conforme o relato de João, no capítulo 8, os versículos 34 a 36, que dizem: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus irmãos, o que significa dizer que Jesus é o Redentor? Jesus é o Redentor porque ele é aquele que faz o pagamento, que paga o preço pela redenção, pela libertação, No texto, na história do povo de Israel, no Antigo Testamento, havia uma figura chamada do resgatador, que é o mesmo que redentor. Então, quando uma pessoa tinha uma dívida, contraía uma dívida, ela ou seus filhos eram dados ali como pagamento, do preço daquela dívida contraída, Então elas pagavam com o trabalho a dívida que havia sido contraída. Mas aquela dívida que foi contraída com um estranho poderia ser pago por alguém que era chamado parente resgatador, Então, aquele parente ele podia ir lá e pagar a dívida e libertar o seu parente que estava devedor, Então, esse era o parente resgatador. Jesus aparece para nós como este parente resgatador, ou como este redentor, Este que nos resgata, este que foi lá e nós tínhamos uma dívida, segundo o escrito da lei, que nos foi imposta pelo pecado, e Jesus foi esse resgatador, este parente resgatador, este nosso irmão, que enquanto nosso irmão foi até lá e pagou a nossa dívida, pagou o preço que nós deveríamos ter pago. Jesus foi lá e pagou, Então ele é o nosso parente resgatador. Jesus também é o único redentor entre os escolhidos, Porque ele pagou esse preço e não foi com ouro nem com prata, como diz a palavra de Deus. Ele não pagou com moeda nenhuma, com nenhum valor desse mundo. Ele pagou com o próprio sangue dele derramado sobre a cruz, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, Então os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus tinha muita consciência do que ele estava fazendo. O que Jesus faz é completamente diferente do que fizeram
do que fazia qualquer outra pessoa, né? Ou do que acontecia com os animais. Os animais eram oferecidos em sacrifício sem sequer saber, coitadinhos, inocentes ali, eles eram oferecidos em sacrifício para pagar um preço de uma culpa que não era deles, né? E eles eram entregues à morte sem nem saber por que estavam, nem saber que estavam morrendo e por que estavam morrendo. Jesus não. Ele foi entregue à morte, né? Ele pagou o preço e ele morreu sabendo o que estava acontecendo, né? Ele sabia o que estava acontecendo e ainda assim ele escolheu ir lá. Ele não foi oferecido por alguém, ele mesmo se ofereceu como sacrifício, né? Ele é o nosso resgatador porque ele nos resgatou com o seu sangue. Jesus, enquanto resgatador, né? Ele possui aí algo que é muito importante nós entendermos. Jesus possui duas naturezas. Por isso nós chamamos Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo possui a natureza humana e a natureza divina. Quando nós falamos Jesus, nós falamos do nome de um ser humano, nascido de mulher, né? Um ser humano nascido de mulher. Quando nós falamos Cristo, nós estamos falando do Messias prometido por Deus, né? Então, ele, Jesus, é homem, ele, Cristo, é Deus, o Messias, né? E que possui nele as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, se alguém perguntar para você quais são as naturezas de Cristo, quantas são e quais são? Elas são duas. E quais são? Natureza humana e natureza divina. 100% homem, 100% Deus. E por que ele tinha que ser homem? Né? Como eu disse, como é que ele se fez homem? Ele se fez homem tendo nascido de mulher. Por que ele tinha que ser homem? Porque ele, enquanto homem, enquanto ser humano, ele teria essa condição de entregar-se à morte e derramar o seu sangue, né? Porque era sangue humano que precisava ser derramado para que o preço do pecado pudesse ser pago e saciada a necessidade da lei. Agora, quando eu digo que ele é 100% Deus, por que ele é Deus? Porque apenas sendo Deus, ele poderia operar os milagres que ele operou. Apenas sendo Deus, ele poderia realizar as curas e as maravilhas que ele realizou, né? Então ele carrega nele a natureza humana e a natureza divina. Ele morre sendo homem, ressuscita sendo homem, é glorificado sendo homem, mas realiza milagres, realiza grandes feitos, grandes curas, sendo Deus, né? Então Jesus é este nosso Redentor perfeito, o Redentor dos eleitos, dos escolhidos de Deus. Ele é o sumo sacerdote, o Redentor perfeito, o Redentor de todos os filhos de Deus. Lá no Rio de Janeiro, nós temos aquela estátua, né, no alto do Morro do Corcovado, né, do Cristo Redentor. A ideia de se ter ali uma estátua, né, a ideia original não era ser o Cristo, mas de ser a princesa Isabel, que recebeu após a abolição da escravatura, a assinatura da Lei Áurea, recebeu o título de a Redentora, né? Então queriam colocar no alto do morro uma estátua sua, da Redentora. E a própria princesa Isabel disse: não, ao invés de uma estátua minha, coloquem lá uma estátua do Cristo, porque ele é o verdadeiro Redentor, né? Então, a ideia de se ter uma estátua do Cristo Redentor no alto do Corcovado não foi da igreja, não foi de nenhuma outra autoridade, senão da princesa Isabel, que ela declarou ali
que Cristo é o verdadeiro Redentor. E se era para ser homenageado, que fosse ele o Cristo. Ele deveria ser o grande homenageado com uma estátua no alto do morro, porque ele é o verdadeiro Redentor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus tenha falado ao nosso coração pela sua palavra e que nós saibamos que Cristo é o nosso verdadeiro Redentor, porque nos redimiu, fez o resgate enquanto parente resgatador, pagando o preço pela nossa salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amados irmãos, chegamos ao final de mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Agradeço a presença dos irmãos que nos acompanha a todo momento, acompanha às 9 horas no domingo, como também durante a semana assistem à aula. Dúvidas, entre em contato, fale conosco. Estamos chegando a mais um final de estudo doutrinário. Estamos chegando a mais um final de lição. Vamos preparar, já estamos à busca e preparando mais uma nova etapa para a nossa escola bíblica dominical. Por hora, por enquanto, nos mantemos de forma online. Quero chamá-los mais uma vez à oração. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, nos colocamos diante de Ti em oração, pedimos e suplicamos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nesta semana que inicia. Que o Senhor possa estar abençoando a vida daqueles irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por problemas de desemprego, por problemas financeiros, por problemas de saúde. Que o Senhor esteja olhando para a vida destes. Que o Senhor possa também abençoar a vida daqueles irmãos que completaram nesta semana mais um ano de vida. Mais um ano de vida que o Senhor pôde proporcionar a eles. Que o Senhor possa proporcionar mais e mais anos de vida ainda a esses amados irmãos. Que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor titular, a vida minha como pastor colaborador, do reverendo Francisco como pastor auxiliar, do conselho, dos presbíteros, das presbíteras, desses novos irmãos, desses irmãos que foram eleitos pela primeira vez, irmãs que foram eleitos pela primeira vez para o cargo de presbíteras, como também as irmãs e os irmãos que foram eleitos para diáconos e diaconisas, e esses que foram eleitos também nessa função da diaconia pela primeira vez. Sustenta a nossa igreja no teu amor, na tua misericórdia. Abençoe todos os departamentos. Nos abençoe, Pai, ricamente. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo aprendizado da tua palavra. E que o Senhor nos dê uma excelente e abençoada semana para honra e glória no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que os amados irmãos tenham uma abençoada semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um excelente domingo a todos e até ao próximo domingo, pela graça de Deus e pela sua vontade. Amém, amém, amém.